Olá, Dashikawa. Aqui quem fala é seu Mano Zedin. Vou estar dando uma festa na minha residência essa sexta-feira. Venho por essa carta lhe convidar. A galera do terror vai estar toda aqui. Então só cola, meu parceiro. PS, não faça nenhum barulho. A floresta é cheia de perigos além da compreensão. Não faça nenhum barulho. A floresta é cheia de perigos além da compreensão. Aê, finalmente me chamaram pra uma dessas festas. Mas o maior problema é que o Zedin mora muito longe. A casa dele fica depois da floresta, claramente assombrada, com risco de morte aproximado de 99%, onde por sinal só existe a minha casa depois dela. Eu acho que eu deveria ter desconfiado do valor baixo dessa casa. Mas enfim, se eu não fizer barulho vai ficar tudo bem. Filho da puta. Opa, meus abençoados, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim, paz do Senhor pra todos. Como vocês sabem, há bastante tempo eu não trago vídeos sobre Analog Horrors e ARGs aqui pro canal, o que chega a ser uma blasfêmia, pois o meu canal é basicamente sobre isso. Então, como muitos queriam, vamos matar um pouco da saudade. Hoje eu vou falar sobre The Boiled One Incident, um Analog Horror criado pelo canal Dr. Nowhere, que segue a linha clássica desse tipo de vídeo. O Dr. Nowhere é conhecido pela sua série chamada TOE, que conta sobre uma entidade que vive em televisores e que quebra o vidro da TV pra ir te dar um sacode. Esses vídeos costumam ser bem curtos, mas já mostravam o potencial enorme dessa pessoa como criador de conteúdo. Realmente é uma parada muito bem feita, os vídeos são bem editados e o design da criatura é um chuchuzinho, rapaziada. Eu acho isso muito foda. E tudo isso nos traz pra uma das suas últimas criações, The Boiled One Incident, o incidente do fervido, escaldado ou então cozido, um vídeo muito maior comparado aos seus outros e que se refere a uma criatura de aparência grotesca e, acima de tudo, uma criatura profana, um ser com poderes além da compreensão e de maldade absoluta. Então vem comigo e vamos entender mais sobre esse caso. Certifique-se de ter as seguintes coisas nas proximidades: protetores de ouvido, um lápis, uma folha de papel, uma bíblia cristã aberta em Salmos 91:10. Se algo diferente do comum começar a falar em línguas tangíveis aos ouvidos nus, coloque os seus protetores de ouvido e prepare o lápis e o papel. Escreva na página o que vem a seguir. Eu posso ver esse papel, eu posso ver minha mão, eu posso ouvir o som de milhares, eu não posso ouvir a celebração. Eu sou um ser humano que se move e respira no planeta Terra. Após escrever isso, recite Salmos 91:10. Nenhum mal te acontecerá e nenhuma praga chegará perto de tua habitação. Se memórias e a imagem de algo profano persistirem em sua mente, reze. É tudo o que você pode fazer. A fita começa falando que estamos vendo isso pois temos a autorização do pessoal da Efrata 228. Efrata, e eu espero que eu esteja falando isso certo, se trata de um distrito da Pensilvânia. Já esse número a gente vai entender daqui a pouco. No final dos anos 90, um documentário / programa de televisão iria fazer sua estreia na Pensilvânia. Esse programa iria falar de plantas, animais, iria falar sobre a floresta e também era um programa destinado a crianças. Aquele tipo de coisa que você assistia às 7 da manhã antes de começar a passar os desenhos. A estrela do programa e também seu narrador falava sobre as maravilhas da natureza, mas também sobre os seus perigos. Toda a natureza pode e deve ser apreciada, mas o mais importante é como se proteger dela. Isso me lembra bastante a história de White Stag Education, só que lá a gente lidava com o culto e não com... Infelizmente, esse programa saiu do ar em 2001 e foi por motivos bem trágicos. O apresentador havia falecido. A partir disso, algo inesperado aconteceu nos televisores daquela região. Em 13 de agosto de 2003, 2 anos após o fim do programa, o episódio de número 13 começou a ser exibido mais uma vez do completo nada. Durante essa transmissão repentina, o sinal da TV começou a ficar estranho. Alguém estava tentando invadir e colocar outra imagem por cima do programa. Vídeos de um rosto vermelho que falava com o espectador usando uma voz
extremamente distorcida. Essa face e suas propriedades foram intituladas como Fenômeno 228. Enquanto o fenômeno falava, imagens de câmeras de monitoramento apareciam na tela, imagens de hospitais e quartos aleatórios. Além disso, algumas pessoas relatam que o fenômeno falava em inglês, porém várias pessoas que não falavam a língua se lembram de ter entendido de alguma forma cada palavra que foi dita. Aquele ser atravessava nossas barreiras como simples humanos. O próximo clipe é uma restauração da imagem que foi vista naquele dia. A duração do clipe é menor e o áudio dele foi editado. Medidas de segurança para evitar danos ao espectador perante as propriedades perigosas da criatura. O que o Boiled One fala aqui é o seguinte: por causa da manifestação do meu ser no futuro, você estará dormindo e morto. Estarei lá e cuidarei de você. Quando você acordar, não será capaz de ver nenhuma parte de você. Quando seus médicos finalmente encontrarem você, eles não me verão, mas você verá. O que ele disse aqui não foi uma ameaça, parecia algo certo, um mau presságio de que essa criatura iria surgir no mundo. Enquanto profanava essas palavras, ele praticamente estava marcando as pessoas que estavam vendo o programa, e essa é a real natureza desse ser. Ele não te ataca, mas te dá a certeza que vai estar te observando a todo momento, no seu quarto, no seu trabalho, na escola ou então na faculdade. De dia, de noite, ele vai estar com você nos seus momentos mais íntimos. E quando você cair, entre aspas, morto no chão, você finalmente vai conseguir ver ele. Apenas você vai conseguir ver. Ninguém que viu o programa naquele dia fazia ideia disso, apenas estavam observando um bicho esquisito na tela e mal faziam ideia de que estavam sendo amaldiçoados. E é por isso que nessa fita de segurança, o áudio tá alterado. Quem fez esse vídeo educacional não queria que ninguém fosse afetado. Essa transmissão foi apelidada de Transmissão 813 e foi vista por pelo menos 530 residentes por todo o sul da Pensilvânia, deixando várias pessoas severamente perturbadas e, além disso, a presença do fenômeno trouxe outros efeitos colaterais para a população. As pessoas diziam que não conseguiam tirar aquela imagem da cabeça, além de continuarem ouvindo a sua voz dias após assistirem o programa. Uma vítima anônima constatou que aquela face estava vivendo em seu cérebro, alimentando-se da sua espinha. Outra pessoa disse que ouvia trompetas tocando em seus ouvidos antes de adormecer. E nenhuma dessas pessoas sabia que esse era apenas o começo de uma nova espécie de sofrimento que nunca poderia ser totalmente explicada. Esse apagão realmente foi algo que aconteceu no ano de 2003 lá nos Estados Unidos. Em alguns lugares ele durou horas e em outros ele durou dias. E como vocês devem imaginar, foi um evento um pouco desesperador para muita gente naquela época. Até o sistema de água havia sido afetado, as linhas telefônicas sobrecarregadas pelo volume de ligações e muita gente passando um calor terrível. Eu não preciso nem explicar muito as consequências de um apagão. Uma série de coisas levaram para que esse apagão acontecesse, principalmente falhas humanas. Mas no universo de The Boiled One, a causa de tudo isso foi o próprio Fenômeno 228. Para ser mais exato, as companhias de eletricidade dos Estados Unidos foram ordenadas pelo governo daquela cidade para que a energia da região fosse imediatamente cortada no horário das 4 da tarde. Isso foi feito como estratégia para evitar o aparecimento repentino da anomalia e também para evitar que ela escalasse mais e mais. As autoridades tinham medo de que a transmissão 813 virasse conhecimento público e afetasse de forma negativa milhares de pessoas. Eu entendo que cortar a energia da região inteira foi um bagulho zoado e muito desesperado, mas eu dou um crédito, pois ninguém sabia de onde vinha essa transmissão e como fazer ela parar de aparecer nos televisores. Era muito certeza que um desavisado ia ficar com a televisão ligada no horário e ia ser afetado pela anomalia. Infelizmente, o apagão também afetou várias outras áreas dos Estados Unidos, e assim como na vida real, foi por conta de falhas humanas. De certa forma, isso foi até que bom, meio que deu uma encoberta nos casos que estavam acontecendo na Pensilvânia. Durante o apagão, o governo de Ephrata aproveitou para coletar qualquer rastro que houvesse da transmissão 813, tentando
tentando limpar a aparição daquele fenômeno. Outros registros, como publicações na internet e gravações, também foram apagados. Após tudo isso, utilizaram a explicação que nós temos na vida real como desculpa para esse apagão. Tudo isso foi feito como estratégia contra o fenômeno, e hoje em dia as pessoas acham que foi tudo apenas uma inconveniência. Só que mesmo assim, o plano não foi 100% bem sucedido. Várias pessoas tiveram sequelas após assistirem a transmissão. Pseudocoma. Segundo a medicina, é uma condição resultante de lesão cerebral em que o doente, apesar de se manter consciente e mentalmente ativo, é incapaz de falar ou de se mexer devido à paralisação de todos os músculos do corpo, com exceção dos que controlam o movimento dos olhos e das pálpebras. É conhecida como Síndrome de Encarceramento. Após a transmissão 813, 509 pessoas que tiveram contato com o fenômeno foram afetadas com o pseudocoma, deixando famílias desamparadas e em choque, e isso tudo foi apenas 12 dias após a transmissão. O caso imediatamente foi investigado pelas autoridades estadunidenses. Como as vítimas só conseguiam movimentar os olhos e piscar, elas ainda conseguiam se comunicar por meio de código Morse. 6 pessoas nessa condição foram entrevistadas. Algumas não tiveram tanto resultado e outras tiveram que ser arquivadas. Era simplesmente uma catástrofe. Porém, no final de tudo, quando as autoridades estavam prestes a desistir, um caso singular foi notificado. Job Zamperini, um senhor de idade que foi uma das vítimas e agora estava no estado de pseudocoma. Esse não é o seu nome real, é apenas um apelido que ele mesmo pediu para que fosse usado. O nome real dele foi mantido em segredo. Zamperini é um antigo veterano de guerra e por conta disso é fluente em código Morse, o que facilitou demais a sua entrevista. O seu relato tem a ver com a foto que seu neto tirou do quintal durante uma visita de família. A foto era tão anormal que todos os familiares tinham a plena certeza de que aquele lugar estava amaldiçoado e até os levou a chamar um padre local para abençoar a residência. A foto a seguir mostrava o fenômeno 228, parado próximo de uma pequena casinha de brinquedo no quintal de Zamperini. Zamperini clamava que alguma coisa horrível e profana estava perto dele, e se ele descrevesse aquela coisa ou então falasse o que ela dizia para ele, a entidade poderia machucá-lo e poderia machucar os outros à sua volta. Era uma criatura covarde que ameaçava uma pessoa inocente. O segmento a seguir é uma entrevista feita pelo oficial Gomes com o velho Zamperini. O oficial pergunta se o homem teve algum sintoma após perder completamente o movimento do seu corpo. Zamperini diz que existe um rosto. Após eu ver essa face na TV, ela nunca me deixou. O oficial diz que várias pessoas que assistiram a transmissão começaram a ter alucinações com essa face. Ele pergunta se Zamperini achava que aquilo era algo da sua cabeça. Zamperini diz que não, e que aquilo estava agora mesmo observando eles pela janela. Ele a descreveu como algo similar a Cristo, porém terrivelmente queimado. Zamperini também diz que ouviu os gritos de inúmeras vozes. Antes de dormir, eu também escuto trombetas, porém Jesus Cristo está... Dia maravilhoso, o milagre do nascimento, uma fanfarra fetal, medo do único pássaro Watanabe. Listen closely. Do you hear it? You will hear the laughter of thousands as the sky opens up. You will hear the trumpets play their happy sounds. The streaming blood of life will pour down onto us all. Together, we will be still. Together, a feast fit for a king. Together, melded by love and purest connection. Be still. Essa frase faz referência a Mitsuhiro Watanabe, um criminoso conhecido por torturar vários prisioneiros de guerra. E um desses prisioneiros se chamava Louis Zamperini, que é o apelido do homem que acabou de ser entrevistado. Apenas uma coincidência infeliz, um truque dessa criatura. Após entrarmos em contato com esse ser, um protocolo de segurança é ativado, feito exclusivamente para nos proteger desse ataque psicológico. Porém, de fundo dá para ouvir alguns sons, alguns bips. Isso é um código Morse, que quando traduzido, formamos a frase "Eu ainda posso te ver".
The Boiled One é um fenômeno muito interessante por se tratar de uma entidade demoníaca. Diferente de outras criaturas que já vimos em outras histórias, essa se encaixa naquele arquetipo de entidade maior. É comum vermos bichos que já vivem no nosso mundo, ou então que vêm de fora dele, só que ainda vivem nesse grande universo. Todas essas criaturas costumam ser muito mais inteligentes que os humanos, ou então mais fortes nos fatores físicos. Mas o Boiled One, tudo isso elevado várias vezes. Ele é facilmente o tipo de deus corrompido que seria invocado no meio da floresta. De início eu bolei teorias de que foi isso que aconteceu aqui. O Boiled One surgiu pela primeira vez no nosso mundo dentro daquela floresta que apareceu no documentário, e o apresentador bateu de cara com ele e acabou sendo a primeira vítima. Só que isso não passa de simples especulação. A verdade é que essa entidade simplesmente é um bicho muito sacana. Ele não é uma criatura que vive na floresta, um experimento que deu errado ou alguma coisa do tipo. Ele é um fenômeno que entende as falhas humanas e gosta de brincar com isso, que provavelmente conseguiu de alguma forma sair do inferno, o plano onde ele vive, e começou a trazer maldade para nossa dimensão. Essa é a única explicação que as autoridades maiores conseguiram dar nesse mundo, tanto que uma das formas de se proteger dos ataques mentais do fenômeno é usando uma Bíblia e se protegendo com a fé em Cristo. Ninguém sabe o que fazer. Esse mundo já tá condenado. Só que aí eu pergunto, e se esse fosse o Deus que todos nesse mundo acreditavam ser o Salvador? Esse Analog Horror é sobre isso, nos mostrar os últimos esforços da humanidade para tentar parar a criatura. Uma das últimas coisas que vemos no vídeo são o céu se abrindo e rios de sangue saindo dessa brecha criada pelo Deus profano. As trompetas começam a tocar para todos que foram tocados por esse Deus, e quando ele reúne força o suficiente, todos no mundo podem ouvir esse som. Todos estão unidos pela mais pura forma de amor, mesmo que agora todos estejam presos em um estado vegetativo e apenas consigam olhar para a face desse Deus. Deus estava de volta para as pessoas desse mundo, mas ele não era uma entidade piedosa como todos imaginavam. Era um Deus egoísta que hora ou outra veio conquistar o mundo. Essa seria uma das teorias para essa história, mas também existe uma versão muito mais simples. Essa criatura seria um impostor, uma entidade maior tentando se passar por Deus e assim impulsionando os efeitos da sua guerra psicológica. Por isso que ele cita as trompetas, que fazem referência ao evento bíblico do livro Apocalipse. As trompetas são tocadas por 7 anjos, cada uma delas desencadeando eventos significativos no plano divino para redenção e julgamento do mundo. O sangue derramado no céu seria um desses eventos, e o Boiled One sabe muito bem disso. Ele quer que as pessoas questionem a fé no verdadeiro Deus, ou então que as pessoas se agarrem mais ainda na fé. Ele quer que as pessoas achem que ele realmente é Deus. Das duas formas, as pessoas saberiam quem ele era, temeriam a sua presença ou então iriam o venerar. Outra coisa que reforça mais ainda a teoria dele ser um impostor é a sua própria aparência. O velho Job até cita que ele é parecido com a imagem de Jesus, só que horrivelmente queimado. E infelizmente isso é verdade. A coroa de espinhos, a roupa que cobre até os pés, ele seria uma versão distorcida de Jesus. Então fica o questionamento, seria esse o Deus que nós tanto esperávamos? Ou é apenas um impostor feito apenas de pura maldade e desejo por poder e idolatria? Deixa sua opinião nos comentários. E eu não preciso nem dizer que isso é apenas um Analog Horror, uma história, ficção. Eu não quero desviar ninguém do caminho ou então criar discussões sobre religião. Pelo amor de Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like e compartilha esse vídeo, pois esse tipo de conteúdo mais elaborado dá um trabalhão pra fazer. Também deixa aí um comentário pra engajar esse vídeo e pra ele aparecer pra mais gente. Essa é a forma que vocês me ajudam aqui no canal, e eu sei que às vezes é chato ficar pedindo, mas me perdoem, família, é sério. Perdoa o triângulo. Eu agradeço a todos os membros e a você que tá assistindo até aqui. O meu nome é Daishikawa e eu espero você no próximo vídeo.